Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22net, 522 em HD e pelo Facebook ao vivo e depois pelo YouTube, Larga a Brasa na TV. E hoje nós temos a honra de receber o presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff. Dr. Paulo Scaff está na região, mas para assinar convênios a mãos cheias. Está com o pessoal do Sebrae, está com o pessoal da sua assessoria, do Senai, do SESI. E olha, tem notícias alvissareiras. Já começou cedo. Boa tarde, doutor Paulo Scaff. Boa tarde, Morandini. Um prazer estar aqui em Ribeirão mais uma vez. Um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu já o entrevistei em outras oportunidades em que o senhor estava preparando a Fiesp para as suas linhas de atuação, tanto no ensino quanto no esporte, etc. E na oportunidade, nós sabíamos que a Fiesp iria explodir porque ela, vamos assim, representava o empresariado que lutava contra a alta desmesurada de impostos, que lutava contra a exploração, o esbulho. Tanto é que o impostômetro hoje é uma marca, não é isso? E hoje continua, né? Não tem dúvida. A questão dos impostos, a sociedade está cansada de pagar cada vez mais impostos e ter qualidade de serviços públicos muito ruins. A qualidade do serviço no transporte público, na educação, na saúde, na segurança pública, enfim. O Estado, ele se acostumou a cobrar impostos, mas não se acostumou a oferecer com respeito os serviços públicos, respeito às pessoas. Então, o que nós lutamos, nós lançamos a nossa campanha do Pato em 2015, tivemos 1.200.000 assinaturas, tivemos quase 500 entidades que também se envolveram nessa campanha, e esse pato ficou temido pelos governos. Cada vez que o governo ameaça criar ou aumentar o imposto, a gente taca o pato na porta do Ministério da Fazenda. A ver quem paga o pato, né? E aí, com isso, na verdade, nós seguramos vários aumentos de impostos, e o que é muito positivo. O Brasil arrecada, os governos brasileiros, municipais, estaduais e o governo federal, arrecadam 2 trilhões, tem Tatu, 2 trilhões de reais por ano de impostos. E todos os anos, ao longo desses últimos 20 anos, sempre os impostos foram aumentando. E sempre o que a gente ouve é que falta dinheiro para tudo. Então está claro que o problema... Vou fechar a farmácia popular. O problema não é aumentar imposto, o problema é ter gestão de qualidade, ter seriedade, ter governança, ter eficiência, combater o desperdício. Isso é que os governos precisam fazer. E acreditarem que a sociedade não aceita mais, em hipótese nenhuma, aumento de impostos. Então tem que se fazer mais com menos e buscar qualidade e excelência naquilo que fazem. E essa é a nossa luta, sempre contra o aumento de impostos e cobrando resultados, qualidade e eficiência por parte dos governos. O senhor põe a mão na massa. Hoje cedo o senhor esteve em Serrana e viu as dificuldades de um grupo de pessoas que faz um trabalho muito bom, efetivo, mas que às vezes não é reconhecido porque não tem os registros necessários. O senhor estava falando para o pessoal do Sebrae. Verifique aquela situação. Parece que o senhor está multiplicando o Sebrae por aqui. Na verdade, nós tivemos, como você comentou, em Serrana logo cedo, assinamos 2 convênios com Serrana e com Serra Azul, um convênio de esporte, que é o Programa Atleta do Futuro, com Serrana. E é dessa forma que você evita o menor para a droga. Em vez de ficar na rua, a gente leva a metodologia do SESI no esporte, leva a molecada, a moçada a praticar esporte. E através do esporte, educação, saúde, enfim. E assinamos 2 convênios para instalarmos Sebrae aqui. São postos do Sebrae em Serrana e Serra Azul. Além disso, eu fui procurado por um grupo de costureiras que me apresentaram que eles estavam trabalhando informalmente, não tinham noção de mercado, enfim. Então, eu, na hora, chamei a nossa gerente do Sebrae e do Senai e pedi que imediatamente façam um mapeamento. Nós vamos formalizar essas pessoas, transformá-las em microempreendedor individual, MEI, microempreendedor individual.
E como... Aliás, uma saída boa, né? O primeiro passo é isso, é formalizar. O segundo, vamos dar curso de gestão, organizar, noção de estoque, de mercado, gestão financeira e o curso através do Senai, cursos técnicos de costura. Ou seja, vamos pegar alguma coisa que é trabalho, é bom e que está desorganizado, informal, vamos formalizar e organizar e buscar resultados. Aliás, hoje à tarde vou inaugurar em Sertãozinho a nova escola do Senai. São 50 milhões de investimentos que investimos, com foco principalmente na parte operacional do setor sucroalcooleiro. O senhor está fazendo também um trabalho com a comunidade junto ao Senai, é isso? Não. Lá em Sertãozinho vai ser uma nova escola. Isso, Uma nova escola. Exemplo que investimos aqui em Ribeirão Preto também. Claro. 20 milhões na nova escola também do Senai. Com isso, aqui em Ribeirão Preto, mais focado a parte de máquinas, equipamentos para o setor sucroalcooleiro e para o agronegócio em geral. Dentro do nosso... E Sertãozinho mais operacional. Temos uma usina sucroalcooleira dentro da nossa escola, uma mini usina, e que nós vamos implantar inteligência artificial e transformá-la num sistema 4.0. Ou seja, nós estamos vivendo o futuro. O Brasil precisa entrar nessa agenda. O mundo está se transformando. Nós estamos na era da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial se caracteriza pela inteligência artificial que vai permitir que haja carros autônomos, moto autônoma. Mesmo a indústria vai ter um trabalho... A linha na indústria, muitas máquinas, robôs, computadores vão avançar e até ocupar o lugar do homem em algumas profissões que vão deixar de existir. Mas há outras que estão se abrindo. Mas outras que vão nascer. Então, não está na nossa mão querer ou não. Isto, o mundo está acontecendo e mundo vai globalizado, acontecer. tudo globalizado. Exatamente, como aconteceram as outras 3 revoluções industriais. Nós tivemos em 1800 a máquina a vapor, a virada do século a energia elétrica, em 1960 o computador. Não está na nossa mão. Então nós temos sim que nos adaptar. Nós temos que enxergar à frente para que realmente o homem se adapte, para que o Brasil se adapte a isso. E nesse sentido, eu garanto a você o seguinte, se educação de qualidade sempre foi importante, agora é indispensável. Então, é por essa razão que a indústria de São Paulo, através do SESI e do Senai, da educação de qualidade, através do sistema SESI, nós implantamos nas escolas municipais. Nós temos várias escolas. Né? E vamos construir, temos aí uma obra que tivemos problemas com algumas construtoras do Plano Alto Verde, agora espero que termine de uma vez aquela obra, uma escola nova, revitalizamos todo o nosso CAT, e vamos construir mais uma escola nova em Ribeirão Preto. Vamos praticamente renovar toda a rede aqui de Ribeirão Preto do SESI e o Senai já está completamente modernizado e bem avançado. Mas me admira muito o trabalho do Senai. O Senai sempre foi referência. As famílias que têm filhos estudando no Senai só têm agradecimentos, porque a formação técnica atualizada do jovem faz com que ele esteja à frente do seu tempo. Não tenha dúvida disso. E hoje nós temos no estado 160 escolas do Senai, 16 faculdades e 60 cursos de pós-graduação. O Senai se transformou, esse é um novo Senai que nós construímos ao longo desses últimos 10 anos, que são verdadeiros centros de excelência. As escolas nossas são verdadeiros centros de excelência que servem como referência internacional. Qualquer alemão, coreano, chinês, japonês, americano que venha e visita uma escola, uma unidade nossa do Senai, tira o chapéu. E tem respeito. Também, né? E do SESI, é que as finalidades são distintas. O Senai é formação profissional, cursos técnicos, e o SESI é ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, em tempo integral, esporte, cultura, lazer, enfim. Aliás, amanhã estarei em Batatais, assinando convênios também do esporte, e com o nosso time de basquete, o SESI Franca Basquete, que fomos vice-campeões do Campeonato Paulista e estamos agora no Campeonato Brasileiro e agora o vôlei, né? O SESI vôlei. Temos vários, o vôlei, né? Temos o vôlei, que também com resultados muito bons, o vôlei masculino e o vôlei feminino. E temos aqui na região Sertãozinho, Ribeirão, também os nossos times de base, que são importantes no polo aquático. E, enfim, a gente investe não só no esporte através dos times profissionais, mas principalmente para dar exemplo a milhões de crianças e jovens a prática esportiva, e temos o time de base. Por exemplo, esse time de basquete de Franca, o trabalho lá em Franca começou há 10 anos,
quando nós implantamos a base. O nosso time tem 19 atletas, 12 veio do time de base do SESI. O Elinho, né, que está lá, o técnico? O Elinho é o nosso técnico. O Elinho, e agora contratamos o Leandrinho, o primeiro atleta, que era dos Estados Unidos, primeiro jogador que jogava na NBA, competia na NBA, e que estará a partir de dezembro competindo pelo SESI Franca Basquete na NBB, aqui o Campeonato Brasileiro de Basquete. Bom, eu quero saber uma outra coisa, política. Da outra vez, o senhor foi instado a ser candidato. Claro que não é hora de se falar em candidatura, mas alguém que tem uma experiência como a sua, que tem uma vivência, porque aquela história, vivência conta ponto. Você vê longe, você tem condições. Então eu pergunto assim, se houver oportunidade, como se diz na gíria, se o cavalo passar arriado, o senhor monta? Você sabe, a sua pergunta é boa e me leva, com a sua permissão, sempre eu agradeço às pessoas que em 2014 eu tive quase 5 milhões de votos em São Paulo, fui candidato a governador, e tenho que sempre renovar em todas as oportunidades o agradecimento a essas pessoas que depositaram essa confiança em mim no pleito de 2014. Fiquei em segundo lugar em São Paulo, fui o mais votado. E a primeira vez saiu, né? Foi a segunda vez para governador. Para governador, sim. E foi o mais votado no meu partido do Brasil e fiquei em segundo lugar em São Paulo. E agora, o ano que vem, nós estamos agora muito concentrados, eu pessoalmente, muito concentrado na retomada de crescimento, geração de empregos, pôr o Brasil no trilho, a economia já começou a recuperar, nós temos que consolidar isso. Recuperou mesmo, Paulo? Não, está recuperando. Começou a recuperar. Porque às vezes não. da fala. Não. A economia bateu no fundo do poço, começou a recuperar. Esse ano a gente vai crescer quase 1%, ano que vem uns 2,5%. Já começou a geração de empregos. Enfim, a prioridade das reformas. A questão do comércio, indústria começou já. Começou. É lógico que não está na velocidade que nós sonharíamos. Mas nós tínhamos 14 milhões de empregados, hoje temos 12 milhões e 600. Quer dizer, é muita gente, mas melhorou, né? Está melhorando. Então, nós estamos numa ascendente. Agora, no final do ano, acho que melhora mais. Vai melhorar e o ano que vem vai consolidar essa melhora na economia. E quanto à questão política? Não adianta recuperar a economia, aprovar as reformas, fazer tudo isso e chegar o ano que vem não escolher pessoas certas para ocupar os cargos. Nós vamos ter eleições gerais no Brasil, para deputados, senadores, governadores, presidente da República e tal. A minha recomendação, se você permitir, no próximo ano, que as pessoas parem de pedir promessas a candidatos. O futuro a Deus pertence. As pessoas não são donas do seu futuro. Perguntem o que as pessoas fizeram, os candidatos fizeram até aquele momento da sua vida. Quem tem 30, 40, 50, 60 anos de idade e durante a sua vida foi honesto, realizador, corajoso, tem o que mostrar, não precisa perguntar o que ele vai fazer para o futuro, porque é isso que ele vai fazer, coisa boa. E também quem só fez coisa errada até os 50 anos de idade, talvez seja muito duvidoso que vá poder fazer coisas boas a partir daí. Então, a minha sugestão ao eleitor, para que a gente escolha as pessoas certas, vejam a vida do candidato, mas o que fizeram até aquele momento da sua vida, e não peçam promessas futuras. Quem fez coisa boa, vai fazer coisa boa. Quem fez coisa ruim, tende a fazer coisa ruim. E que o eleitor não venda o seu voto a troco de uma camisa, a troco de nada. Um churrasco, nada. Isso Quem vendeu, depois não pode cobrar do candidato. E aí, e custa caro para o país. Nós temos que escolher bem nossos deputados federais, estaduais, senadores, governadores, presidente da República. E o momento desse ajuste, desse acerto, é nas eleições. Ô, Paulo, que será o ano que vem. Eu chamo ela assim. Só para finalizar. O país tem jeito. Nossa, o Brasil é maravilhoso. Porque cada hora você ouve notícia. Está preso, está isso, aconteceu mais isso, descobriu mais isso. Será que nós vamos chegar num ponto em que toda a população, todos aqueles que fizeram coisa errada, vão chegar no ponto e falar assim, basta, chega, vamos mudar esse país? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, o Brasil é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, competente, talentoso, um país de área continental, temos metade da América do Sul, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de litoral, 17 mil quilômetros de fronteiras secas. É um país de clima tropical, de gente boa, solidária, criativa, empresas altamente competitivas. Nós temos, sim, jeito e muito jeito. E essas questões que estão acontecendo, fulano foi preso, outro, é positivo. É positivo. Ou seja, nós estamos passando o país a limpo. Nós precisamos, sim, moralizar,
Poder público não significa bagunça, não significa falta de compromisso. Pelo contrário, quando você trata de alguma coisa que é público, aquilo é sagrado, tem que ser com muito mais respeito. Então, o que eu vejo é que nós estamos num momento bom. Olha, o governo, apesar dessa tempestade e das dificuldades, as reformas aprovadas são importantíssimas. A economia... Mesmo a trabalhista? Lógico, a modernização das leis trabalhistas, nós estamos com uma legislação de 1943. E tinha muito erro nas engrenagens. Olha, né? eu não entro, talvez a gente não tenha tempo para analisar e podemos fazer um debate Claro, sobre esse vamos tema trazê-lo específico. aqui para fazer. Mas eu queria só fazer uma reflexão. Uma legislação de 1943, a gente estando em 2017, quando estamos vivendo uma revolução industrial no mundo, estamos na era da inteligência artificial, da realidade virtual. Será que aquela legislação de 43 estava correta? Será que é correto estar proibido trabalhar em casa? A legislação anterior proibia trabalhar em casa. É correto uma pessoa que quer tirar suas férias em 2 ou 3 vezes ser obrigada a sair de uma vez só, de forma engessada? É lógico que precisava ser modernizado e foi. Então, as reformas são Vão importantes. sofrer ajustes, né? Sintonia mais fina. São importantes para o povo, para a sociedade e para o bem do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu quero agradecê-lo. Eu que agradeço. Tem muitos compromissos, mas eu quero o seu compromisso. Voltar aqui para um programa inteiro. Vai ser um prazer, viu? É só me convidar e eu virei. Não, já está convidado. A próxima vez que vier Tá a Ribeirão, convidado. estaremos aqui para um programa inteiro. Todos os programas que eu fiz com o senhor teve uma virtude. Não pediu para que eu não fizesse esta ou aquela pergunta. Falou, você tem liberdade de fazê-las todas. É verdade. E eu as mesmo. fiz. Tenho nada a temer, não. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, viu? Obrigado a todos que nos acompanham. E olhe por Ribeirão, para nós lá. Opa, sempre olhei, viu? Muito obrigado. Ribeirão, é um orgulho para todos nós. Muito né? obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco temos mais novidades no Larga Brasa. Tivemos Paulo Scaff, presidente da Fiesp, e que está trazendo uma série de novidades para a região. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Olha, voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Olha, o maestro Ricciardi, da família Ricciardi, da família Russomano Veiga, Russomano era o maestro aqui da cidade. Ricciardi, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Você até lembrou esse fato interessante que a nossa família, né, Russomano atrelado à família do Ernesto Veiga, né, por conta do casamento da tia Anitta, né? Isso, então é uma Anitta relação era amiga musical. da minha mãe, as duas eram...
E eram como irmãs, Carne e a unha. minha mãe e a tia Anitta. E era uma relação muito musical por conta do meu avô Edmundo Sim. Russomano ter sido o fundador da associação musical que administra hoje a USRP, né, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E meu avô, maestro de banda, de orquestra, também joalheiro, né? E aí o filho do Veiga, que se trabalhou, era pianista, então a família, né? O Você Antônio Paulo, sabia que eu uma trabalhei relação com muito o forte. Ernesto quando eu tinha 11 anos de idade? Que maravilha. Nas lojas Realce. Realce. Eu fui, inclusive, empacotador das lojas Realce com 11 anos de idade. Maravilha. Eu me lembro de criança que minha mãe sempre levava lá, a gente comprava todas as roupas da família Ele na loja e Realce. o Alfredo Catelli Neto. Isso, sócio do sócio tio dele. Ernesto. Muito bom. Boas memórias. Boas memórias. A loja Realce era uma loja de roupas masculinas. Claro. E era a melhor que tinha na Não cidade. existia shopping naquela época? Não! Era tudo centro. O shopping era a rua General Osório. Osório, exatamente. Você morava na Vila Tibério. Não, isso aí foi quando a minha mãe era criança. Já nós moramos todos no Campos Elíseos, tanto o tio Ernesto quanto a minha família. Eu morava ali também. Morava ali. João Ramalho. João Ramalho, 11 de agosto. Aqui. Exato. Mas as Boa famílias memória. eram integradas. Integradas. João Paulo, claro. o Joel. E inclusive, durante muitos anos, o nosso endereço da 11 de agosto de 55 foi a sede da Academia Ribeirão Pretana de Letras, a sede da academia, que era... Perto da família Isaac. E por quase 20 anos, e também por períodos semelhantes, foi sede da Orquestra Sinfônica de E Ribeirão ali Preto. do lado tinha a leiteria Rio Pardo. Tinha, ali na esquina da rua Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E mais Maravilha. em cima morava a Dona Anitta, mãe de Dom Ildebrando. Exatamente. Que era um dos ícones lá da Igreja Santo Antônio. Maravilha. Então, agora... Esse é o Campos Elíseos, né? Para quem conhece os Campos Elíseos. É uma história, para mim, pessoal, de infância muito forte. Mas eu agradeço mais uma vez aqui o teu programa, Mano. A gente está podendo divulgar mais um concerto da USP Filarmônica. Vai ser quando? Amanhã? Que vai Hoje? ser o último da temporada. Não, é no dia 28 de novembro. Dia 28. Próxima terça-feira. Terça-feira agora? Terça-feira, próxima 28, todos os ouvintes estão convidados. Todos os concertos da USP Filarmônica são gratuitos, são acessíveis do Teatro Pedro II. Tem que tirar o ingresso. Tem essa antes. parceria, por ser um teatro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, né? Uma autarquia, junto com a USP, duas entidades públicas oferecendo... Você é o maestro da USP. né? Sim, o maestro da USP Filarmônica. E não precisa de tirar ingresso, não existe burocracia, não tem bilhete, é chegar e entrar, porque a verdadeira arte é sempre acessível e os nossos concertos são sempre gratuitos. Vai ser o concerto número 89 da USP Filarmônica. 89, e estamos encerrando o ano. E Morandini, eu gostaria de anunciar... Vai ter aquela festa de Natal? Não, esse concerto não é de Natal. Não vai ter. Não, em Esse dezembro a gente não tem, porque o Teatro Pedro II não tem agenda. Eles têm lá um compromisso muito forte, então nós não tivemos como viabilizar o concerto de Natal. Quem sabe o ano que vem dê certo, mas esse é um concerto especial, porque... Atenção, porque isso é importante. O concerto especial é constituído por músicas muito estudadas, elaboradas e treinadas pelos músicos para dar um sentido especial ao evento. Claro. Nós estamos numa parceria nova, né? Uma parceria assim, que tem um enfoque de pesquisa, tem um enfoque de memória, que é com o projeto Portinari do Rio de Janeiro, projeto comandado com toda a competência pelo João Cândido Portinari. E ele falou que ele nos procurou recentemente, dizendo que Ribeirão Preto, digamos assim, é o bairro mais importante da Grande Brodowski, né? Sabemos que Brodowski, a cidade natal do Cândido Portinari... Brodowski era um engenheiro da Bujana, que fez o traçado para Brodowski, foi eleito vereador em Ribeirão Preto. Você sabia? Sei, claro, Brodowski, inclusive Brodowski. De família polonesa. E o Portinari... E o Portinari, então, é interessante. Você tem obras do Cândido Portinari em Batatais, em Brodowski, e Ribeirão Preto, que deveria ter sido, digamos, uma referência, não tem obras sequer do Portinari. Uma hora sempre é Batatais. E nós não temos, assim, um elo direto. Então, o João Cândido Portinari, o que ele pensou? Trazer para Ribeirão Preto que, digamos assim, pela proximidade com Brodowski, pelo ambiente, né, natal do Cândido Portinari, revisitar, porque o projeto é do João Cândido Portinari, eu apenas fui o parceiro musical. Beleza. Ele quis restaurar, resgatar
todos os documentos do Cândido Portinari junto com músicos, porque eles tinham uma relação muito forte. Então, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Radamés Inhatris, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Arnaldo Estrela, vários músicos. Villa-Lobos, principalmente, né? Todos eles. O vínculo mais forte se dava ali na questão musical com a militância no Partido Comunista Brasileiro, porque eram todos militantes. Aliás, ele sofreu muito em Batatais por essa vertente. Né? Ele tinha essa militância, na época o partido, hoje não existe mais o partido, mas naquela época existia, era o chamado Partidão, e eles tinham uma relação muito forte, inclusive nós convidamos para participar desse projeto também o Rafa Santoro, que é filho do Cláudio Santoro, o professor Tito Bonagamba, esse da Vila Tibério, que é diretor de Estúdio de Física de São Carlos, está ajudando também na concepção. Então o que nós fizemos? É um concerto com as músicas prediletas do Cândido Portinari pelo relato do filho. O João Cândido estará aqui, claro, ele chega amanhã em Ribeirão, vai estar, inclusive, ele pode vir aqui no seu programa na segunda e na terça, claro. E ele vem aí e vai falar desse projeto. Eu entrevistei os tios dele, inclusive uma tia, que acompanhava o Portinari quando ele viajou e quando ele foi para os Estados Unidos, que ele primeiro foi impedido de chegar lá. Não, quem era militante do Partido Comunista, nem o Cláudio Santoro, mas nenhum o deles. Rockefeller, certo? O chamou para pintar o filho dele. Claro. Só que, naquela oportunidade, o filho de um piloto importantíssimo que que cruzou os oceanos. Lindbergh. Foi sequestrado e assassinado. E o Rockefeller ficou com medo de expor o filho e ter o mesmo fim. Entendi. Tanto é que ele ficou esperando, e aí entrou a negociação dos painéis da ONU. Claro. Entendeu? Maravilha. E o João Cândido, inclusive, no início do concerto, vai falar sobre essa relação, vai falar, inclusive, também desse trabalho. Ele trouxe um filme inédito de 4 minutos sobre esse episódio que você está falando. Agora, parece até que nós combinamos. Ele chegou aqui, sentou. Já estamos tendo ideias confluentes. Então, e aí a ideia do João Cândido é trazer esse passado do Portinari pintor na sua relação musical. Ele tem dezenas de obras relacionadas à música. O primeiro quadro da vida dele foi o Carlos Gomes na banda de Brodowski. Nós vamos, inclusive, projetar o Carlos Gomes com obras do Carlos Gomes. O quadro do Portinari com alguma obra do Carlos Gomes. O quadro do Portinari retratando o Carlos Gomes. Aí tem o quadro do Radamés Inhatris e uma obra do Radamés Inhatris. O quadro do Camargo Guarnieri, a obra musical do Camargo Guarnieri. E, para nossa surpresa, há documentos, inclusive, correspondências. O trenzinho. Há correspondências, inclusive, entre o Portinari e os músicos, com projetos educacionais, que nós vamos agora, que são inéditos, os documentos não são conhecidos, que nós estamos agora... Vai apresentar lá? Vamos apresentar as obras musicais e essa pesquisa vai se desdobrar agora. Digamos assim, esse projeto, esse concerto é o início de um projeto das relações do Portinari. E o trenzinho do Caipira, como você disse, não podia deixar de faltar, porque afinal de contas é o trenzinho que vem aqui pra gente. Inclusive o Villa-Lobos se inspirou aqui na nossa região da visita que ele fez em Batatais, inclusive com um problema, não foi bem recebido em Batatais, teve uma dificuldade lá. Mas enfim, havia lá o mando dos coronéis, né? Teve uma dificuldade. A velha política do café com leite. E quem vai cantar o trenzinho do Caipira com a letra do Ferreiro Goulart, inclusive é a Carla Portinari, que é sobrinha neta do Cândido Portinari. Então nós estamos, inclusive a Ilka de Almeida Prado, nossa professora de canto aqui da USP de Ribeirão, vai apresentar também obras do Cláudio Santoro, do Carlos Gomes. E eu compus uma obra nova, A Menina Paulista, com a letra da Lucília Almeida Prado, que é uma grande escritora de Ribeirão Preto, fez um poema da Menina Paulista, né? E aí eu fiz a música inspirado essa apresentação, para quem gosta de Ribeirão Preto, é histórica. Ela condensa vários itens do passado que muitas vezes os livros não contam. Não é verdade? Claro. Então, a Lucília, com seus mais de 90 anos, vai estar presente, a autora do poema, vai estar a Ilka, vai estar a Carla Portinari, o João Cândido Portinari junto conosco, inclusive vai ser um concerto didático, comentando
Na as segunda relações. não vai dar, tem que ser na terça. Terça-feira ele vem. Na terça. Claro, o João Porque na Cândido segunda está eu aí. tenho um programa já feito sobre imposto de renda, uma série de coisas. E o João Cândido é uma pessoa maravilhosa, além da relação familiar dele, por ser filho do Cândido Portinari, ele tem uma visão orgânica da arte com a ciência. Ele próprio Está no DNA. Ele próprio foi muito próximo do Cláudio Santoro, que é um dos músicos que nós vamos estar apresentando com grande enfoque, preparando para o centenário dele em 2019, né, o centenário de Cláudio Santoro. Então são obras, digamos assim, relacionadas ao Cândido Portinari, e é um grande exercício de brasilidade do século XX, claro. Que o Portinari, de uma certa forma, é um protagonista da arte brasileira moderna do século XX, e toda essa relação musical que ele tem se deu na forma da relação de muitas obras. Esqueci de um outro ainda, o poeta Vinícius de Moraes, que também era muito próximo, tem quadro retratado, e vamos apresentar 2 canções do Cláudio Santoro com poemas do Vinícius de Moraes, que inclusive poucos sabem, foi o Cláudio Santoro que apresentou o Vinícius de Moraes ao Tom Jobim, porque o Vinícius de Moraes fazia canções com o Cláudio Santoro, para repertório de concerto. Aí depois que ele foi trabalhar com o Vinícius de Moraes, com o Tom Jobim na questão da Bossa Nova, e muito do que o Tom Jobim elaborou na Bossa Nova, ele assimilou do Cláudio Santoro dessas canções que são anteriores. Então o Cláudio Santoro, ele tem que ser entendido, ao lado do Gilberto Mendes, como os precursores da Bossa Nova, por conta desse repertório que a mídia nunca divulga, a mídia desconhece, mas que antecipou, inclusive, problemas de conceitos harmônicos, relação texto-música, já muito presente nesse repertório de canto, inclusive aqui, canto sinfônico, que nós realizamos versões sinfônicas desse repertório do Cláudio Santoro. Vinha muito a Ribeirão Preto? Isso eu não sabia. Vinha muito a Ribeirão Preto, vinha muito ao Centro Acadêmico Rocha Lima. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, maravilha. E vinha muito ao Otaniel Mota. Ótimo. Nós éramos do Grêmio do Otaniel Mota. Grêmio Olavo Bilac. O Centro Nacionalista Olavo Bilac. Eu fui presidente, cheguei a ser presidente. E eu fui orador. E tinha o Ricardo Marcondes Ferraz. Sim. E nós, várias vezes, levamos o Vinícius para dar palestra para os alunos. Que maravilha. Certa feita, nós íamos pegá-lo numa livraria que ele havia acabado de autografar os livros. E nós o levamos para lá. E estava no Gordini, do Ricardo Marcondes Ferraz. Na esquina da Cerqueira César, com a Prudente de Moraes, veio um carro, bateu, capotou o nosso carro, o Vinícius abriu aqui. Nossa! Abriu fundo. Machucou. Aí, machucou. Aí, o que ele fez? Nós o levamos ao pronto-socorro, ele fez questão de voltar. Agora, recentemente, quando comemorou-se o centenário dele, em 2013. Tem uma música que ele está cantando com o Toquinho e está com o sobrancelha. Foi aqui em Ribeirão Preto o acidente. Mas essa parceria com esse outro cantor aí foi bem posterior. O que nos interessa é os anos 50, esse novo movimento da canção brasileira. Ela é um repertório bastante interessante, inclusive nós vamos resgatar agora esse conjunto de canções do Cláudio Santoro com o Gilberto Mendes em versões sinfônicas. Era um ícone, né? Claro. E muito inovador, né? E essa parceria do Vinícius de Moraes com a música de concerto é pouco divulgada. E é tão importante, né? Então nós temos que, junto, né, com o projeto Portinari, viabilizar também esse resgate. Vocês vão fazer, eu estou falando de todo o coração, claro, um concerto histórico. Fico feliz de com o João Cândido Portinari. João Cândido, todo... E, inclusive, família do Santoro. A sobrinha neta a Carla, que está cantando lindo, o trenzinho do Caipira, justamente porque é o marco. É a nossa... o interior. O nosso trenzinho do Caipira. Caipira. Porque aquele tempo, nós tínhamos a Mujana, claro, que transportava a gente até Campinas, e lá tinha que fazer baldeação, claro, porque o trilho ele era mais largo, claro, aqui era triste. E você tinha que usar uma capa, porque a locomotiva a carvão jogava fagulhas que queimava a roupa. Nossa. E você tinha que ter uma capa para poder... proteger. Se você quisesse pegar um trem melhor, que era o Pullman de luxo, você tinha que pegar o Passalacqua, depois Benelli, claro, e ir para Barrinha, ou então para Guatapará. Maravilha. Aí você pegava, era mais longe e tudo mais,
ou então o pessoal usava a FEPASA. Maravilha. A FEPASA foi... E transformado na obra-prima do Vila Lobos, né, o trenzinho do Caipira significa todo um símbolo. Aliás, a ideia do Caipira, você sabe que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Caipira somos nós. Sim. Tanto é que quando nós fundamos aqui no Ribeirão Preto o curso de viola caipira, fiz questão de colocar o nome, é viola caipira, porque a história da viola caipira remonta a Portugal do século XVI, é uma viola bracarense, ela tem vários nomes, viola de arame, mas aqui ela é consolidada como a viola caipira e nós somos a sede, o centro, né, Ribeirão Preto, Brodowski, né, Ribeirão Preto como bairro da Grande Brodowski, somos uma sede de todo da Grande Batatais, né? Exatamente, um grande mundo caipira. Então, para nós é algo bastante, digamos, telúrico, bastante da própria casa, trabalhar com o repertório do trenzinho do Caipira. Quando as telas de Portinari em Batatais estavam se deteriorando. E na oportunidade eu entrevistei o Squarize. O Squarize é um policial militar que de tanto ele ser cicerone das pessoas que visitam a matriz, ele se aprimorou e estudou tudo sobre Portinari. Maravilha. Então você vai lá e ele te fala por que o azul Portinari, que aliás foi que o envenenou, o azul Portinari, que tinha mais chumbo, e etc. Isso o Squarize falou. E eu fui lá, entrevistei o Squarize e mandei para o governo do estado o estado em que as obras estavam. Naquela época, falava-se sobre os valores oferecidos pelas obras de Portinari, que estavam lá sem qualquer policiamento, sem qualquer salvaguarda. Claro. Milhões de dólares. Ah, sim. Entendeu? É um pintor de valor nacional indiscutível, de primeira grandeza. São poucas obras em que ele retratou pessoas. E tem algumas lá que ele fez questão de retratar. Claro. Nesse projeto agora de terça-feira, 28 de novembro, né, às 8h30 no Teatro Pedro II, a USP Filarmônica apresentando Portinari e a música, nós vamos justamente mostrar os retratos dele. Da USP. A parceria é da Universidade de São Paulo, claro, por meio... é histórico, isso aí é cultura. Cultura. Isso é cultura. Por meio da nossa USP Filarmônica, com essa fundação, esse projeto Portinari, do próprio João Cândido Portinari, que acabou se tornando, de fato, o maior especialista do Portinari, por estar envolvido, a vida dele é a divulgação da obra do pai, né? Eu ia muito à casa. E aí, então, fizemos a... Eu ia muito à casa da mãe do Portinari, em Brodowski, porque o Jaime Portinari, que faleceu há pouco tempo, em São José dos Campos, ele era... muito ligado a gente, ele casado com a irmã de uma tia minha, e nós íamos tomar o café da mãe dele. Maravilha. O café da mãe dele era espetacular. Então, era uma ótima... O pai do Portinari, o Batista Portinari, ele era tubista da banda de Brodowski. Inclusive, existem alguns dos quadros que nós vamos mostrar, alguns quadros que vão ser retratados com o próprio Batista tocando tuba na banda. O acervo de Brodowski, boa parte se encontra no nosso Centro de Memória das Artes, do repertório da banda, é da USP de Ribeirão Preto. E nós estamos, inclusive, recuperando aqueles velhos compositores, inclusive isso é um projeto nosso, de trabalhar com os arquivos de diversas bandas da região. Nós temos as duas bandas de Jaboticabal, que são as principais do estado, né? Jaboticabal era maior que Ribeirão. Nós temos agora a incorporação da banda de Birigui, que é complementar, inclusive, às bandas aqui da região. E esse repertório de bandas, de uma certa forma, traz também a memória das obras de infância que o Portinari ouviu, que ele cresceu ouvindo esse repertório das bandas. Então nós estamos resgatando alguns compositores que ficaram esquecidos e estamos também apresentando nesse concerto específico um pedido do João Cândido Portinari para que nós apresentássemos os dois números musicais prediletos do pintor, que é a Branca do Zequinha de Abreu e os Saudades do Matão do Galate. Então nós vamos com a orquestra apresentar essas duas obras como referência. Ultimamente não tem sido tocado, né? Branca, Saudade do Matão. Mas são obras muito fortes, né? Elas transcendem, elas vão... O Zequinha de Abreu, Galate, outros mestres, que nem o mestre Passarelli de Birigui, que também estamos resgatando obras dele, que também atuou em Brodowski. Quer dizer, nós estamos, de qualquer maneira, fazendo a nossa obrigação universitária de justamente estar repensando, fazendo um exercício, digamos, de redefinição, de sempre estar reavaliando o que são os nossos passados musicais. Porque você sabia, Morandini,
O problema maior é que existem alguns clichês, principalmente por causa da indústria da cultura, que eles determinam o que é identidade nacional. E a identidade, muitas vezes, é uma construção de segunda ordem. Ela, né, por exemplo, uma bobagem, a palavra MPB. Todo mundo fala MPB, como se fosse uma sigla que quer dizer alguma coisa. É uma distorção ideológica, não quer dizer absolutamente nada. Música popular brasileira existe desde o século XVI, é uma variedade. Então, esse discurso ideológico de você dizer que só isso é MPB, você exclui toda uma riqueza muito maior histórica da nossa música. Bossa que Nova é muito foi maior. um movimento. Não, Bossa Nova está ali ainda próximo, mas tem centenas de outros. Tem o Lundu, a Modinha, tem o repertório de banda antigo, tem as primeiras obras do século XIX que já começaram a tratar a oralidade na sala do concerto, devido da Chiquinha Gonzaga, enfim, vários autores. Chiquinha Gonzaga foi vários autores muito importantes, e mesmo obras anônimas populares que não são consideradas porque elas não fazem parte desse clichê MPB redutivo, que é, na verdade, uma distorção ideológica. É um falso conceito que não quer dizer absolutamente nada, que as pessoas acham que aquilo é uma identidade forjada de segunda ordem. Então, esse é o papel da universidade, criticar esses clichês consolidados e justamente viabilizar alternativas para que a gente entenda a pluralidade, a riqueza, a diversidade da nossa música popular, que não é só essa coisa redutiva que se estabeleceu pela indústria da cultura. Então, olha, sinceramente, estou entusiasmado. Quase que eu venho ver. Tá bom. Tá certo? Terça-feira, então, 28 de novembro, no Teatro Pedro II. Bom, eu quero falar mais. 8h30, entrada gratuita para todo mundo. Quero falar mais. Veja uma coisa. A gente tem sido bombardeado com lepo-lepo, com tanto lixo. E outro dia, eu entrevistando uma psicóloga, ela me dizia o seguinte, que esse tipo de música, que não leva a nada, coisa nenhuma, só evoca sentimentos muito baixos, crus, você entende? E esse noticiário que hoje coloca todo mundo intranquilo, tem provocado uma série de problemas mentais. Bom, aí eu não saberia dizer isso. Não, isso eu acho que trabalhar em termos de alto e baixo é um território que eu não quero adentrar. Mas o que existe é o seguinte, é uma sociedade estruturada nesse sistema de consumo, que é o chamado a indústria da cultura, e aí você tem produtos que são produzidos não por artistas, mas por gerentes de marketing, por produtores descolados. Claro. Esse aqui, eles põem uma faixa azul, é esse tipo de consumidor. Esse aqui é a vermelha, é outro tipo de consumidor. Esse é o amarelo. Então eles criam tribos, e esses meninos, essa moçada que é consumidora passiva, desprovida de espírito crítico desse repertório, eles têm que andar vestido daquele jeito, é uma uniformização. Se uma pessoa quer pensar diferente no meio do grupo, fazer alguma crítica, ele pode, mas ele é excluído. Então, é uma espécie assim de a igreja com seus fiéis e seus hereges. Então você não tem liberdade de pensar diferente. O que prevalece hoje é a liberdade para o sempre igual. É a chamada turma do jovem, né? É a turma do e aquele gueto, aquela tribo específica, então consome aquele produto e aí você não tem mais o ser humano pensante, crítico. Mas aí conta com a conivência. Não existe mais exercício de liberdade. A conivência dos grandes canais de comunicação. Não, conivência não, é um mesmo sistema único. Inclusive, se a gente for entender do ponto de vista político-econômico, é o sistema capitalista. Sim. Porque na época do Karl Marx, o Karl Marx fazia críticas das injustiças sociais, né? Não existiu a indústria da cultura. Então, a indústria da cultura no século XX é o capitalismo passado para a questão cultural. Eles entenderam, então, que para ter um domínio é muito mais fácil ter um sistema grande onde todo mundo fica enquadrado nessa liberdade para o sempre igual. Praticamente então, assim, desviou o né? foco. É uma distorção, porque você acha que aquilo é uma identidade, quando no mundo aquilo é um produto globalizado, de mão única, só quem é dono do satélite é que manda a informação. A gente não manda para lá, é só de lá para cá. E aí fica essa uniformização, essa uniformidade, né, inclusive, que inviabiliza o exercício da diferença. E outra coisa, isso que é importante para a gente amarrar a história. A indústria da cultura matou a música popular. As pessoas fazem uma confusão, acham que esse lepo-lepo seja música popular. Isso não é música popular, tem nada a ver. Música popular é música própria de um povo, de uma comunidade que expressa uma singularidade.
e o que se E faz... um sentimento. O sentimento, a racionalidade, os sentimentos sempre estão inerentes em toda a atividade humana, não tem como excluí-los, sempre vai ter alguma forma disso. Mas o interessante é que se fala que é uma música popular, quando não é uma indústria da cultura que aniquila as manifestações verdadeiramente populares. Porque a música de concerto ela é independente, ela vai tendo o seu caminho próprio, sendo divulgada ou não pela mídia, ela existe. Mas o que matou foi a música popular. Inclusive com o agronegócio, com a indústria da cultura, morreu o folclore no mundo. Claro. Não existe mais folclore. Então, nós temos que lutar contra essa hegemonia falsa de segunda ordem articulado em torno do que se convencionou ser a identidade, né? O sertanejo universitário, a música do sertanejo. Não é uma indústria da cultura, porque a música realmente antiga do camponês, a música caipira, ela ficou de lado, ela é preterida, você troca. Quando toca é difícil. Esse que é a questão, você troca algo singular, que tem uma história, que tem uma origem que vem de baixo para cima, por algo que é clichêsado, uniformizado de cima para goela baixo. abaixo também. Exatamente, esse que é o problema. E as pessoas não conseguem perceber isso, né? Por isso que se chama de cultura, por isso que se chama cultura da massa, né? E a massa está empanzinada como gado. Verdade. Esse que é o problema. Essa frase é do Heráclito, século VI a.C. Tem aquela, como que é? Povo marcado, né? Povo marcado, gado, né? É uma situação que, por exemplo, os nossos projetos sempre agora, nós estamos construindo o projeto do Festival Música Nova de 2018, inclusive, vai se chamar A Música Popular e a Música Nova. Mostrar que a verdadeira música popular, ela tem um diálogo muito forte com a arte. O que não dialoga com a arte é a indústria da cultura cada vez mais. Eu tive uma experiência fantástica. O neto ia nascer e começaram a fazer um trabalho, uma pessoa amiga, de musicoterapia. Sim. Bom, você não queira saber o que rendeu. E foi tudo preparado. Ao nascer, ele foi também... Hoje, ele toca 5, 6 instrumentos. Mais do que isso. Gosta de música clássica. E a hora que ele está nervoso, vai para a música clássica. E dissipa. Pode ser, isso é um ramo, é uma mistura da música com a medicina, é um terço música, um terço medicina e um terço musicoterapia. É uma atividade profissional que você procura meios de terapia por meio da música. Inclusive, em alguns casos, por exemplo, o autismo, já se tem resultados bem concretos que a musicoterapia tem maior eficiência que a própria psicologia. Ela produz esse encontro até com os animais a criança produzem autista. mais leite, as vacas, enfim, se tiver música clássica. Eu não entro nesse método porque a gente não consegue estabelecer que a arte vai ser assim, que depois o comportamento humano vai ser assim, porque é muito difícil a gente mas colocar há uma possibilidade todos os pingos bem sensível. O que a gente apenas defende é de você não ser apenas um consumidor passivo desprovido de espírito crítico e fazer o igual, o clichê, você fica imitando e você não tem esse exercício da diferença, porque na linguagem humana o que interessa é você dizer algo realmente que seja revelador e não apenas reproduzir clichês. Então, agora tem uma coisa. O problema, inclusive eu não falo se é bom ou mal, se é feio ou bonito, eu só falo assim, é o clichê e o não clichê. Agora, vamos ter esse exercício de liberdade. Isso que vocês estão fazendo, abrindo a possibilidade gratuita do povo. Sempre. A Universidade de São Paulo, por ser uma universidade pública gratuita, todos os concertos são de graça. Por quê? Porque a pessoa sabe que pode ir lá, mesmo simples no vestir. Sim, sem nenhuma frescura, sem snobismo, sem nada ela disso. Ela vai ter acesso o contato da arte. Vai ter acesso à arte. E ela tendo acesso, ela vai saber discernir. Claro. O que é bom e o que é ruim. Se ela não tem acesso, só é massificada de um lado, ela vai achar que aquilo Inclusive, Morandini, a filosofia e a arte são condições privilegiadas do conhecimento humano e não são assim dados, ainda mais a arte, assim, algo irracional, subjetivo. Isso é uma grande bobagem que se cristalizou. A arte sempre foi uma forma do conhecimento. Então, quando você aniquila a arte, você só impõe produtos padronizados, você bloqueia esse processo que justamente gera conhecimento. Nesse sentido, não sei a questão terapêutica, que aí nós vamos aí é outra história. Mas o sentido da arte reveladora, da arte que nos faz pensar diferente, que nos transforma, assim como a grande filosofia também. A grande arte e grande filosofia é aquela que funda a história, porque nos faz pensar diferente e nos transforma, né?
Então, é esse papel, inclusive... Mas pressupõe os desiguais, né? Pressupõe que a liberdade para a diferença. Inclusive, hoje, a universidade, por exemplo, em Ribeirão Preto temos a sorte de ter um campus da USP aqui, a universidade representa hoje o que no passado representou a igreja e em determinado momento também a nobreza, os estados monárquicos que eram mecenas da arte. A universidade, enquanto instituição pública, ela viabiliza a atividade crítico-filosófica e artística. Então é muito importante lembrar que, além da ciência, nós temos também essa vocação, isso em todo o mundo, das universidades estarem viabilizando artistas, professores de arte, e que a gente possa trabalhar. E, finalmente, isso eu gostaria de encerrar a entrevista dando essa informação, a USP Filarmônica é uma orquestra de alunos de graduação. São os alunos, são os nossos jovens valores. Ali tem alunos de 17, 18 anos, a grande parte, né? É uma escola onde o ensino, a pesquisa e extensão estão justamente viabilizados nesse grande laboratório que é a USP Filarmônica. Então, você construir essa memória brasileira, reaver esses valores perdidos, junto com os nossos alunos. Esse concerto de terça-feira, então, para nós é algo, olha, muita alegria. Inédito e imperdível. Nunca houve nem no Rio de Janeiro, em lugar nenhum, esse resgate musical Portinari. O João Cândido, inclusive, gostaria de fazer um agradecimento ao João Cândido por ter tido essa brilhante ideia, nos ter convidado para trabalhar com ele nesse projeto, que para nós muito nos honra, que afinal de contas nós temos que fazer a nossa lição de casa. A história da região de Ribeirão Preto é impensável sem o Portinari, é impensável. E os livros dificilmente falam sobre isso. Então nós temos que reconstruir isso daí e trazer aquilo que tem realmente de diferença na nossa história. Terça-feira, 28 Teatro de Pedro II, 28 às 20 horas. 20h30. 20h30. Obrigado. Obrigado, Brandini. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã, com Larga Brasa na TV. Até segunda-feira, né? Porque hoje é sexta. E eu tenho que falar, meninada, não encha a cara. Não cheire tudo. Tudo que você pensa. Você sai por aí, apertando o pé no acelerador, e vai acontecer um acidente. Você vai ficar tetraplégico ou vai morrer. E é por isso que toda sexta eu falo. Meninada, juízo! Fui!